terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. A partir desta data, o mundo passou a contabilizar 8 bilhões de habitantes, segundo o site Worldmeter. A Organização das Nações Unidas já tinha alarmado sobre essa marca da população mundial e os desafios que isso acarretará no futuro próximo. Essa marca foi atingida somente há 11 anos depois da marca de 7 bilhões de pessoas no mundo ser alcançada. Como diria o Olho Seco, nós estamos caminhando para o grande precipício. Haverá água potável para todos? Haverá comida para todos? Moradia para todos, seu Madruga? Não! Desde já sabemos que não, pois pior do que viver num mundo superpopuloso é viver num mundo desigual. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E esse aqui, o qual vivemos, já é assim muito antes dos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. A escassez de recursos naturais já é uma realidade e a tendência é piorar. Daí vocês perguntam, e daí? E daí que você nunca percebeu, mas eu estou aqui para te mostrar que a solução está no sabonete. Mas antes disso, solta a vinheta. Antes de mergulharmos nesse complexo conceito, quero fazer um humilde convite à reflexão, a partir de uma pequena anedota. Um mau discípulo pretendia constranger seu mestre, conhecido por sua sabedoria, e preparou a seguinte armadilha. Apanhou um pássaro e o segurou numa das mãos e a pôs para trás das costas. Foi até o mestre indagar-lhe o seguinte: este pássaro está vivo ou morto? Se o mestre respondesse que estava vivo, ele esmagaria o pássaro com a mão, mostrando-o morto. Se a resposta fosse que o pássaro estava morto, ele abriria as mãos, permitindo que o mesmo voasse. Qualquer que fosse a resposta, o mestre incorreria em erro, aos olhos de todos que ali estavam. Quando vários discípulos se encontravam ao redor do venerado sábio, ele se aproximou com o passarinho numa das mãos e formulou a pergunta fatal: mestre, o pássaro que trago em minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou o homem nos olhos e respondeu: o destino desse pássaro está em suas mãos. Ainda bem que não usamos pássaros para tomar banho, porque nesse episódio especial abordaremos o sabonete, mas não é qualquer sabonete, e você entenderá o motivo de ser tal sabonete, porque trata-se do único, inigualável, insuperável, inoxidável, inconfundível e inesquecível Febo. Sim, o sabonete. Obviamente há um especial motivo para esse sabonete ser o assunto aqui, e não é propaganda, pois não recebemos um Febo sequer para a produção e publicação deste conteúdo que por hora consumimos, mas sim pelo honesto reconhecimento do diferencial que o sabonete é em nossas vidas. Não estamos falando de higiene pessoal, é muito mais do que isso, é uma homenagem ao último bastião de civilização que resiste graciosamente à insensata ditadura da mediocridade que domina o superpopuloso planeta Terra. Pequenas coisas podem nos mostrar muito, ainda que essa pequena coisa seja apenas um sabonete. Essa aromática joia pesa 100 gramas e custa em torno de R$ 3,50. Pode ter uma duração entre 2 semanas e 1 mês, mas isso depende do teu comprometimento com a higiene pessoal. Percebe-se um preço justo, acima da média nacional, mas justo. Não dá para comparar um Febo com sabonetes que derretem ao primeiro contato com a água, como o Dove, que contra a tua vontade sai da condição de sabonete para creme dermatológico Xing Ling em poucos dias. Fora o tal do Protex, que é só funcional, mas não tem glamour. A barbárie da vida moderna composta por níveis psicopáticos de egoísmo e precarização do trabalho nos tira aos poucos o que ainda resta dentro de nós de humanidade, e vamos nos aproximando de sermos robôs feitos de carne, osso e banha. A necessidade dessa condição robótica se configura ao vermos surgir aos montes influenciadores de todos os tipos, porque o comportamento padrão acaba sendo o comportamento regido pelo efeito manada. Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos criam tempos difíceis geram homens fortes. E dentro desse processo,
Precisamos tomar banho. A complexidade da sociedade contemporânea encontra abrigo na miopia pandêmica que não percebe a grandeza da simplicidade e sua eficiência em nossas vidas. Então, em tempos difíceis, é natural apegar-se ao último resquício de refinamento, por mais simples que seja, tal qual Jack apegou-se à porta que flutuava no oceano durante o afundamento do Titanic. Certamente, Jack não abriria a mão da porta e aliviado estaria caso guardasse entre seus dedos cerrados um exemplar do sabonete Febo, pois com a água do mar esse não produz espuma. Afinal de contas, o sabonete é feito de sal de sódio de ácidos graxos. A água do mar contém sais de muitos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Entre tais sais estão os de magnésio e de cálcio. Portanto, ao entrar em contato com a água do mar, o sabonete transforma-se em sais de magnésio e cálcio de ácidos graxos. Estes são insolúveis na água. Forma-se então uma película insolúvel desses sais em volta do sabonete. Por outro lado, Jack estaria preocupado, pois as mortais águas gélidas do Atlântico Norte iriam inutilizar o Febo ao impedirem de limpar e de fazer espuma, como manda o figurino de todo bom sabonete. Na ausência de um Febo, Jack tinha Rose. Aí estava a sua ruína, pois a conjugação Jack, porta e Febo resultaria em vida. Já Jack, a porta e Rose significou o precoce fim da vida de Jack, que jaz conservado no fundo do oceano como um manequim de vitrine da CIA. Percebam que ao salvar Rose, Jack ofereceu a porta e ela, como uma colonizadora europeia do século XVI, apossou-se de toda a superfície da porta, deixando Jack numa fria. Se ao invés de Rose, Jack só tivesse um Febo, ele estaria vivo. Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos criam tempos difíceis geram homens fortes. Mas antes de tudo, é necessário fazer duas observações. A primeira é que você já pode dar like nesse vídeo, porque há um risco de você esquecer de fazer isso lá no final. Caso ainda não tenha feito sua inscrição, inscreva-se no canal, que é de graça. A segunda observação é que há diferenças entre sabão e sabonete. Pequenas diferenças, mais suficiente para diferenciá-los. A base para a produção do sabonete é o sabão. Portanto, o sabão veio antes do sabonete e a reação química que possibilita surgir o sabão é a hidrólise, composta por ácidos gordos ou azeites. Uma base seja de hidróxido de sódio, seja de soda cáustica e voilá, tem-se a produção do sal de ácido gordo empregado mais glicerina, ou seja, sabão. Percebe-se que o sabão é um produto mais alcalino e mais puro, utilizado em limpezas mais difíceis. Já o sabonete é um produto mais suave, menos cáustico e propício para o uso da higiene pessoal. Uma das mais antigas reações químicas que conhecemos é o processo que origina o sabão. Isso é bem antigo e remonta ainda a tempos remotos, quando acidentalmente a fervura de gordura animal ocasionalmente era contaminada por cinzas de madeira usada para alimentar o fogo. Isso resultava numa espécie de coalho que evidentemente se formava. Nascia ali uma grande descoberta da história da humanidade. Na Roma antiga, o uso do sabão era especial e apenas pessoas a ser homenageadas podiam banhar-se com sabão. E não era só isso. Em tal período histórico, o seu uso ia além da limpeza. Os romanos faziam uso de uma mistura envolvendo emplastros e sabão para tratar queimaduras e ferimentos. O historiador Plínio o Velho registrou em torno do ano de 23 depois de Cristo o método de obtenção tanto do sabão duro quanto do sabão mole. Possivelmente o nascimento do sabão em barra se deu na Síria, mais precisamente na histórica cidade de Alepo. Lá, até hoje, a receita se mantém intacta e originando outros famosos sabonetes pelo mundo, como o de Marsella e Castela. Porém, em Alepo, nada substitui o azeite de oliva e o óleo de folha de louro. Tudo permanece como nos velhos tempos e o processo continua artesanal, desde a colheita, a extração dos óleos, a saponificação nos caldeirões, o corte e a embalagem. E pensar que milhões de
de anos na trajetória saponácea culminaria no surgimento do Febo. Essa dádiva cheirosa que massageia nossos sentidos. Por acaso, em algum momento da tua vida, você já pensou como seriam nossas vidas sem sabão? Pior que isso, como viveríamos se a nossa opção de consumo findasse no sabonete Senador? Temos Febo e esse privilégio é quase que exclusivamente brasileiro. Brasil! Chorem, planeta Terra! Nossas mãos ensaboadas viajam por nossos corpinhos, deslizando na graça de espumas criadas por Febo. Todos os sentidos são estimulados pelo sabonete Febo, inclusive o visual. Já na embalagem dos sabonetes, vemos tantas formas e cores, tanta alegria visual que parece não caber numa caixinha. Esta é certamente mais elegante do que 80% dos lares da classe média nacional. Pode parar para observar e perceba que há mais sofisticação ali do que toda a decoração do imóvel, que aliás poderia tranquilamente reforçar com sua graça a decoração da sala ou do banheiro. Além de clássico, o pH com som de F é tradicional, algo que nos remonta a um tempo bom que jamais vivemos, pois nascemos na segunda metade dos anos 80. Ocorre que uma marca com nome escrito, um pH, dá autoridade ao produto fabricado. Além de chique, a imagem do nome é fundamental, e essa imagem do Febo é formada pela aplicação de uma tipografia impecável, que dialoga perfeitamente com o conceito do sabonete. Ao fundo, há um indefectível tema floral, pois nenhuma alma bondosa deixa de desfadigar-se diante de ilustrações botânicas. O sabonete Febo é praticamente uma joia perfumada da judiada indústria brasileira. A sua linha de sabonetes com temas mediterrâneos vai muito mais além da prática da higiene pessoal. Levamos o figo da Turquia, a tuberosa do Egito, a alfazema provençal, o cedro do Marrocos e limão siciliano aos nossos braços, virilhas, bumbum e axilas. Os sabonetes Febo nos pega pela mão e, como um Peter Pan fusionado com o Dr. Brown, nos leva em uma viagem temporal e sensorial. Notamos aqueles cheiros nostálgicos de um passado saudoso, o cheirinho da vovó, Aquele pum do traseiro do palhaço, do banho da tarde nas férias de verão. É um sabonete especial que vai além da nossa epiderme e nos limpa por dentro. Trata-se de um banho metafísico que só o Febo nos proporciona ao podermos lavar até a alma. Evidentemente que, tendo em mãos um Febo, figo da Turquia ou limão siciliano, dá até vontade de morder. E uma vez na solitude eclipsada pelo box embaçado do banheiro, tu tens a privada oportunidade de assim fazer sem que ninguém te veja, pois a humanidade não terá o direito de julgar-te caso abocanhe um naco dessa joia perfumada que sacrilegicamente chamamos de sabonete. Vai, permita-se. Dá uma mordidinha pra mim? Dá uma mordidinha? Morde, vai. Mastiga esse sucesso sensorial, cheiroso e levemente espume pelos cantos da boca como um cão raivoso. Talvez seja esse o raro momento em que podes abstrair-se desse mundo cruel, cheios de Jeep Renegade, picles, novelas do SBT e boletos para pagar. Com Febo, você pode ser o Barão de Munchausen, voando de balão em inconcebíveis aventuras. Com o crescimento inconsequente da população mundial, a ecologia e a economia serão os pontos principais mais afetados por esse fenômeno, e isso será perceptível ao termos cada vez mais escassos os recursos naturais, o que terá relação com recorrentes catástrofes climáticas. Tudo isso impacta na economia mundial. O sabonete Febo é o agente da civilização. A nossa
nossa tábua de salvação, pois nos oferece uma solução: o uso mundial de Febo. Uma média realista para o tempo de banho por pessoa é de 5 minutos. Talvez esse tempo não seja suficiente para ter-se a magnífica viagem temporal que Febo pode nos dar. Ocorre que Febo não é somente sobre estarmos limpos e cheirosos. Febo é a experiência metafísica. Para você gozar disso e simultaneamente não colaborar para a destruição do planeta Terra, será preciso não ter filhos. Deixar de procriar é um sacrifício necessário para dirimirmos as complicações da sociedade moderna. Isso também nos proporcionará a chance de termos banhos mais longos do que 5 minutos e, acima de tudo, com o sabonete Febo. No planeta de 8 bilhões de pessoas, sabonete Febo Barbari. Eis a questão que exige uma decisão racional para nos livrarmos de vivermos um verdadeiro Mad Max. Conclui-se, portanto, que mais do que sorte, nesse mundo de 8 bilhões de pessoas, precisamos ter muita sabedoria para não darmos um passo à frente à beira do precipício. Lembre-se sempre que foi num dia de sorte que Jack ganhou uma passagem para o Titanic. Porém, temos Febo, o mais valioso aliado nessa inglória missão. Tenham sabedoria e Febo. Mais do que nunca, uma escolha foi tão fácil. Sabonete Febo Barbari. O destino da raça humana está em suas mãos ensaboadas. Inscreva-se no canal, deixe teu like e nos siga nas redes sociais para mais um conteúdo potencialmente polêmico e exclusivo. Um forte abraço e tchau!